Ser cristão é semear o bem. Olá, paz e bem. Hoje, sexta-feira, dia 1º de junho, mais um dia em que Deus nos presenteia como dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Ó Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida. Abro, através deste áudio, as portas e janelas para que tu possas entrar com tua luz. Desejo que tu, Senhor, definas os contornos de meus caminhos, as cores de minhas palavras e gestos, a dimensão de meus projetos, o calor de meus relacionamentos e o rumo de minha vida. Podes entrar, Senhor. Ó Senhor Jesus, Mestre, santificai minha mente e aumentai minha fé. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Hoje na liturgia fazemos memória de São Justino, convertido ao cristianismo e martirizado por rejeitar o culto pagão. Quando rezamos, o Pai abre nossos ouvidos e nosso coração para que escutemos e entendamos o que Ele tem a nos dizer. Façamos a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual o tema central do texto de hoje? Quais as palavras de Jesus? Você só conseguirá responder a essas perguntas fazendo antes uma boa leitura do Evangelho. Leia o texto pausadamente, identificando e destacando os verbos e os personagens que aparecem na narrativa.
No Evangelho de hoje, vemos que Jesus passou a noite em Betânia com os discípulos. Ao amanhecer do dia seguinte, teve fome e foi colher figos para comer, mas quando chegou à figueira, viu que ela não possuía frutos. Jesus então amaldiçoou a árvore. Depois, já no templo, Jesus expulsou os vendedores que ali estavam e afirmou que a casa do Senhor é uma casa de oração. Diante dessas informações, responda: quais são os temas centrais do Evangelho de hoje? Jesus procurou frutos na figueira e lá só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Colocando esta palavra na nossa vida, podemos pensar que somos nós hoje as figueiras, que muitas vezes nos preocupamos muito com a aparência, nos ocupamos com o ter conhecimento das coisas temporais, desejamos ser instruídos e por isso nos tornamos admiráveis aos olhos humanos, mas na verdade interiormente continuamos áridos e sem serventia. Revestimos-nos de uma capa atraente, porém nunca alcançamos o tempo de dar frutos para Deus. Jesus olha para a fome dos frutos do seu Espírito em nós, mas nos deixamos invadir pelos vendilhões e o templo do nosso ser torna-se também uma cova de ladrões. São os maus pensamentos, as maquinações, as malícias, a vaidade, a falta de perdão, o julgamento, o sentimento de vingança. Confundimos o que é do Espírito com o que é da nossa humanidade e mesmo até com o que é demoníaco. Por isso nós, como a figueira, secamos e nos autodestruímos. Porém Jesus nos dá alento: tudo o que pedirdes na oração acreditai que já o recebeste, e assim será. Na nossa oração precisamos, portanto, suplicar o Espírito Santo, que nos capacita a perdoar, a amar, a vivenciar o Evangelho, para produzir os frutos que Jesus procura em nós. Como está o templo do seu coração? O que você tem pedido na sua oração? Quais os frutos que você tem para saciar a fome de Jesus? A sua casa é uma casa de oração? O que o texto diz diretamente a você? Retome-o, se achar necessário, e faça a leitura procurando perceber o que ele diz diretamente a você. Dê especial atenção às palavras que mais tocam, porque por meio delas o Senhor fala com você. Escute o que ele tem a lhe dizer. Qual mensagem o Evangelho de hoje traz para a sua vida? O que Jesus lhe transmite? Em sua oração, você procura ouvir e acolher a comunicação de Deus ou busca impor a Ele suas vontades? Qual é a sua posição a respeito dos líderes religiosos que enganam o povo e manipulam a fé dos humildes? Qual é o tamanho da sua fé? Você acredita no poder da fé e da oração na sua vida? O que o texto leva a dizer a Deus? Você ouviu o que o Senhor tinha a lhe dizer? Agora, partindo do modo como a palavra o tocou, responda a Deus fazendo a sua oração. Dirija-se ao Pai misericordioso e conte-lhe o que se passa em seu coração agora. Seja também agradecido por sua palavra de vida. Conclua pedindo a intercessão de São Justino. Ó Deus e Senhor nosso, de quem todo bem procede, nós vos damos graças por terdes cumulado vosso servo São Justino com a abundância de vossos favores, por lhe terdes concedido a insígne graça do martírio, que nos podereis recusar, ó grande Deus, quando vos pedimos graças em nome desse vosso servo predileto? Ah, Senhor, lembrai-vos de seu amor, lembrai-vos de seu martírio, lembrai-vos da glória que lhe concedestes, e dai-nos em vossa misericórdia os benefícios que de vós esperamos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que você experimenta neste momento de contemplação da Palavra de Deus? Qual novo olhar nasceu em você a partir da Palavra? Recolha os sentimentos que surgiram em seu coração e guarde-os para vivê-los durante este dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ser cristão é ser semeador do bem. Tenha uma abençoada sexta-feira. Forte abraço a você e fique com Deus.